Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês. Hoje vamos analisar aqui o capítulo 26 do livro A Participação do Cristão na Política. O capítulo 26 tem o título Relação entre Religião e Política. Religião e política não devem caminhar juntas, devem possuir uma relação de independência, pois possui papéis diferentes em suas missões. A política subjetiva do mundo convencional, praticada pelos algozes de Jesus Cristo, ao tentar tirar ele do caminho do triunfo e relegá-lo ao esquecimento, matando-o por crucificação, fracassou rotundamente. Ao invés de suplantá-lo, acabaram foi criando a figura de maior influência na história. Jesus Cristo, com sua política objetiva do reino dos céus, sem arma e sem uso de força, sendo um pregador indigente de Nazaré, através dos 3 fatores, promoveu ensino para a revolução da consciência, fundou seu império baseado apenas no amor, e até hoje milhões de pessoas morreriam por ele. A pregação de Jesus tinha grande conteúdo de política objetiva que difundia consequências econômicas e sociais importantes. No bojo de sua doutrina, Jesus pregava a dignidade do ser humano, dizendo que todos os indivíduos deveriam ser tratados com igualdade de direitos. Com esta sua tese, Jesus impunha uma derrota à escravidão que vigorava na época, pois se todos eram iguais, conforme afirmavam Jesus, nenhum homem podia escravizar outro e colocá-lo ao seu serviço. Jesus Cristo se opunha ao comunismo mediante a tese de que todos deveriam ser livres para escolher seu trabalho e ter o direito de apropriar-se dos frutos de seu esforço, desde que redistribuísse com o seu próximo, que compartilhasse de um modo comunitarista. Isto significava uma revolução pré-capitalista nas relações trabalhistas e no destino do produto derivado, pois a única maneira de um homem ser dono do resultado do seu esforço e seu trabalho é pelo direito de propriedade, pelo qual ele poderia acumular os ganhos que não gastasse em consumo, desde que o compartilhasse com os demais. Para Jesus, o acúmulo de bens era permitido por uma pessoa desde que esse tivesse o objetivo de ser dado em usufrutos aos seus tutelados. Então, o acúmulo de recursos se destinava à redistribuição aos demais semelhantes, segundo as suas necessidades. No capitalismo, no sistema econômico objetivo, Jesus cristiano, o acúmulo de bens, de capitais, por parte de uma pessoa é para compartilhamento com seus tutelados e não para acumular para si próprio, como faz os cristãos culturais do capitalismo subjetivo de hoje. No Império Romano não havia escravos estabelecidos por critérios de raça, mas pela negação do direito de propriedade. E isto continua na atualidade, mesmo no seio das maiores democracias das diversas nações do mundo, onde o ser humano, nada podendo possuir, a não ser o direito de trabalhar,
por um mísero salário mínimo que não dá nem para comprar o alimento e abrigo. A tese de Jesus ser aplicada pelos romanos e pelos judeus na época e pelos governos da política subjetivas nos dias de hoje, desmontaria e desmonta todo o sistema social e econômico vigente, seja capitalista ou comunista. Como Jesus pregava a tese de que a vida humana, como tendo sido doada pelo mesmo Criador, deveria ser tratada com equidade e igualdade entre todos, como um valor superior necessário à dignidade real da existência na Terra. Isto assustou a todos os cristãos culturais da época e ainda os assusta nos dias de hoje. A abordagem do conjunto de princípios imutáveis de sua política objetiva das coisas de Deus começou a assombrar os poderosos em sua época e os assusta até hoje. Ao pregar a dignidade individual, o direito de ser dono dos seus frutos do próprio trabalho, para compartilhá-los com os seus tutelados, desassistidos, não foi entendido pelos cristãos culturais daquela época e nem pelos cristãos de todas as religiões de hoje. Ao defender a liberdade de escolha e o direito à vida, com justiça, Jesus criava um problema para a sociedade cristã cultural daquele tempo, de todos os tempos, em que a sua política subjetiva plasma pela manutenção da desigualdade social. Na época de Jesus e hoje também há os escravos que, mantidos pela política subjetiva em situação de subsistência, com baixos salários, baixos padrões de consumo, com ínfima assistência social, etc., são abandonados para morrer quando ficam e ainda ficam doentes. Na época de Jesus, sua pregação incomodou o sistema, pois que uma vez livres, os escravos, o trabalho teria de ser remunerado, acabando com a moleza dos senhores que viviam à custa de seus servos. Hoje em dia, o sistema político convencional que privilegia os poderosos remunera infimamente os escravos numa dimensão em que eles tenham que viver como servos. Lá em Jerusalém, até hoje, estão os vestígios da crucificação dos reis, a pedra em que foi banhado e o túmulo onde foi sepultado, e os princípios imutáveis que ele ensinou foram tergiversados pelos algozes de sua doutrina, desde Irineu de León a Constantino e de Constantino até os dirigentes do cristianismo cultural dos dias de hoje, em nome do Cristo, deturpando as suas teses, líderes religiosos, políticos, governantes, etc., desconstruíram e deterioraram a doutrina jesus-cristiana da Igreja Cristã primigênia. Porém, devemos compreender que o rabino da Galileia interferiu decisivamente na história política e econômica da humanidade com a sua doutrina objetiva das coisas do reino dos céus. Convidamos vocês para assistir a nossa próxima videoaula. Aqui nas descrições desse vídeo tem o link para você ler o livro na íntegra. Se você gostou desse assunto, compartilhe com seus amigos nas suas redes de contato. Até a nossa próxima aula. A paz reverencial.